Olá, bom dia. Você sabia que o dia 19 de julho é comemorado o Dia da Caridade? Pois o Diálogo Plural de hoje vai conversar sobre esse ato de bondade e amor ao próximo, que é a prática da caridade. Para isso, vamos conversar com Manuel Lopes, que é presidente do Armazém da Caridade, e contamos ainda com a participação de Adalto Sabino, que é coordenador do Sinteste RN. Bom dia, Manuel. Bom dia, Adalto. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Alexandre. Nós poderíamos conceituar a palavra caridade e dizer o que é a caridade? A prática da caridade é o sentimento mais nobre que pode existir no ser humano. E um conceito, assim, teria um conceito mais amplo de se colocar? Digamos assim, bondade quer dizer caridade, ou qualquer ato quer dizer caridade? Qualquer ato, desde que seja para fazer o bem, é considerado caridade. Agora, eu acho que os conceitos de caridade, quem os deixou foi Jesus, há 2000 anos, e esses conceitos é que devem ser seguidos. Adalto. Seu Manuel, caridade com filantropia tem algo em comum ou são conceitos diferentes? Não diria que são conceitos diferentes, porque filantropia também é prática do bem. Mas, por exemplo, o Armazém da Caridade não é uma ONG, é uma casa de filantropia, justamente porque nós não podemos estatutariamente mexer com dinheiro. E lá na frente do Armazém da Caridade, inclusive, tem letras de 20 centímetros que o Armazém da Caridade aceita todo e qualquer tipo de doação, menos dinheiro. Então, há 20 anos que nós praticamos a caridade, puxamos as pessoas para praticar a caridade junto conosco, porque quem pratica a caridade, tem gente que diz, não, vocês são os anjos da caridade. Não somos. Nós somos simples intermediários da prática da caridade. Quem faz a caridade é quem realmente faz as doações. Então a gente se colocou como intermediário, apanhar de quem tem e repassar para quem não tem. E todas as religiões têm a sua prática da caridade. E eu me lembro de palavra do Chico Xavier, quando ele disse que se eu tivesse chegado no Espiritismo e encontrasse, por exemplo, fora do Espiritismo não há salvação, eu procurava outra religião. Mas não, eu encontrei fora da caridade não há salvação. Então a caridade é que tem que ser praticada. É o que nós consideramos que o ser cristão sem obras não tem valor nenhum. O cristão tem que ter obras. Tem que se fazer presente na caridade. Tem que se fazer presente principalmente com a prática da caridade. E a caridade se pratica nas mais diversas formas. A pessoa se interessar por alguém, ajudar alguém, sentir que alguém está com tendência suicida, por exemplo, procurar ajudar. Se a pessoa está com depressão, procurar ajudar, orientar. Qual a relação entre a caridade e o espiritismo, assim, para deixar bem claro? A caridade e o espiritismo. A doutrina espírita, ela tem como máxima, fora da caridade não há salvação, justamente as palavras do Cristo. E eu entrei no espiritismo em 1975, por quê? Porque era uma instituição de caridade. A partir do momento em que você não mexe com dinheiro, a pessoa tem mais credibilidade. Mexe com dinheiro em instituições que alimentam idosos, que cuidam de crianças e precisam realmente de ajuda. O Armazém da Caridade não precisando, nós abrimos realmente mão disso. Por isso a filantropia ela deve ser feita da forma em que nós a praticamos. Com amor, sem querer nada de troca, sem coisa nenhuma. Nós corremos o interior do Rio Grande do Norte quase todo. Cada viagem que nós fazíamos com o Exército Brasileiro, faço questão de repetir, nós levávamos 1000 cestas básicas e 1000 sacos de roupas para cada cidade que era visitada. E sempre fizemos tudo com a maior dignidade. Então, eu acho que essa caridade de hoje e desses tempos todinhos, eu acho que as pessoas vêm se tornando mais caridosas, vêm se preocupando mais, porque a caridade também é preocupação com o próximo. Nesse tempo que o senhor vive, que o senhor participa desse trabalho, há uma preocupação maior ou não? As pessoas já estão começando a ficar mais frias? Eu diria que há uma preocupação maior e há uma participação maior também. E o norte rio-grandense é caridoso, mas é caridoso quando encontra uma instituição que lhe merece confiança. Se a instituição não merecer confiança, a caridade não acontece assim. Então nós víamos, por exemplo, em supermercados,
alguém que chegava, punha uma cesta básica no carrinho e dizia, aqui eu deixo porque eu sei que vai ser entregue. Quer dizer, havia aquela credibilidade, como existe até hoje com o Armazém da Caridade, que é uma preocupação muito grande realmente que nós temos. Tem algum perfil que se possa dizer que são pessoas mais caridosas? As pessoas mais caridosas realmente são mais da classe média, às vezes até da classe pobre. Classe rica, eu até diria que quando a gente fazia a campanha do quilo, com um carro com alto-falantes, pedindo ajuda para poder levar para quem precisava, passava nas mansões, nenhuma porta se abria, era muito difícil. E há um outro aspecto também que deve ser levado em conta, é quem abre a porta e diz, não, mas é uma instituição espírita, eu não vou ajudar. Isso é errado, porque o Armazém da Caridade não tem preconceito, não tem intolerância. Nós assistimos, ajudamos toda e qualquer religião. Basta dizer que em 20 anos nós entregamos cerca de 600 cadeiras de rodas, tudo fruto de doações. A caridade se faz sem ver quem vai receber. Claro. É que geralmente a gente sempre fala caridade, ou em favelas, ou em cidades do interior, e nós corremos o interior todo, e são pessoas que nós não voltamos mais a ver. E a caridade tem que ser feita realmente assim. Não é esperando alguma coisa em troca, ou esperar agradecimento ou reconhecimento, não, tudo é feito em nome do Cristo. Eu fui durante 21 anos, eu pertencia ao Centro Espírita André Luiz. Fui presidente 19 anos. E dentro do André Luiz eu preparei uma campanha que era de sopa para os presos. Então nós levávamos todos os sábados na delegacia de roubos e furtos, que era na Ribeira, um panelão de 80 litros de sopa, 100 pães quentinhos, um estojo para fazer curativos. Todos os sábados, às 4h30 da tarde, nós estávamos lá. E muita gente nos criticava porque nós fazíamos isso. Porque vocês vão alimentar aqueles vagabundos, eles saem de lá, vêm mais forte para poder roubar a gente do lado de fora. Aí eu perguntava, você tem religião? Tem, então não precisa dizer qual é. Mas você sabe que isso é bíblico. Jesus disse, me deste comer quando eu tive fome, que me deste beber quando eu tive sede, que me visitaste quando eu estava enfermo e que me confortaste quando eu estava preso. E eles perguntaram ao Senhor, quando foi que nós te vimos com fome? Ou te vimos com sede? Ou te visitamos quando estavas preso? Ou te confortamos quando estava enfermo? E o Cristo respondeu, na verdade vos digo, tudo o que fizerdes ao mais pequenino dos nossos irmãos, é a mim mesmo que estáis fazendo. Então o conceito de caridade não tem que ficar a olhar essas coisas. Agora a gente tem que fazer a caridade sabendo realmente onde faz. Entrega de cadeira de roda, a gente vai na casa para verificar se a pessoa realmente tem necessidade, se a família não pode, se o deficiente precisa da cadeira de rodas. E os doadores de cadeira de roda recebem um relatório completo com fotografia do deficiente na cadeira de rodas, o endereço, o telefone, se tiver. Se quiser constatar que foi entregue realmente, ele pode constatar a hora que quiser. Estamos encerrando o nosso primeiro bloco. Nós estouramos um pouquinho o nosso primeiro bloco, mas é importante o assunto, é interessante para a gente. Então nós voltamos daqui a 30 segundos. Continue aí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre o Dia da Caridade, com o presidente do Armazém da Caridade, Manuel Lopes, e ainda com Adalto Sabino, que é coordenador do Sinteste RN. Tem alguma religião, ou entre as religiões, quando se coloca essa questão da caridade, há uma divergência ou algo que sempre se conduz para caridade e salvação? O senhor falou sobre aquela questão passada, né? Na questão espírita, se não houver a caridade, tem que ter a caridade para que se mantenha a salvação. Mas se enxerga muito hoje essa questão de caridade e salvação, senhor Manuel? Não, se enxerga principalmente entre as religiões. Eu já tive gente que me perguntou, você se preocupa tanto com o Armazém da Caridade, com caridade por fora, com não sei o quê, não sei o quê. Vocês dizem que tem vida após a morte. É um dos conceitos da doutrina espírita, que a vida continua. E se por acaso não tiver? Se não tiver, pelo menos eu fui um homem de bem. Fiz o bem. Não foi a vida que passou por mim, eu passei pela vida. É um conceito completamente diferente. Mas como sabemos que há vida após a morte, a gente tem que se preparar para isso.
e tem pessoas que não são caridosas, o senhor encontra muito, como o senhor bem falou aí, por exemplo, como é que você está fazendo isso, com relação aos presos que o senhor falou no bloco anterior, são pessoas que não têm caridade, não praticam, ou elas são mais céticas com relação a isso? Não, eu acho que são mais céticas, sabe? Há uma preocupação muito grande, Alexandre, você sabe, que houveram muitas campanhas para o sul do país, descobriram muito desvio, descobriram muito roubo das doações. Realmente isso é um crime inominável, mas acontece. Aí as pessoas perdem a vontade de colaborar por causa disso. Então, justamente tem que haver, e existem, quer dizer, que não existe uma casa espírita, por exemplo, e eu estou falando pelo espiritismo, que não tenha o seu trabalho social. Então, nós conhecemos instituições como o Lar da Vovozinha, que eu fui o primeiro administrador, em 1981, junto com o Antenor da Silva Melo, que foi o grande criador do Lar da Vovozinha. Eu até na ocasião perguntou, senhor Antenor, por que aqui é um lar só para mulher e não para homem? E eu disse, Manel, homem até velho sem vergonha. Então ele fez o Lar da Vovozinha e hoje o Lar da Vovozinha é um exemplo, 44 idosas, carentes afetiva e financeiramente, lutando com grandes dificuldades, como a maioria das instituições que têm trabalho dessa natureza trabalham com grande dificuldade, o Lian em Ceará Mirim, tem tantos como o trabalho da doutora Mércia, e realmente isso precisa de ajuda. Então, eu acho assim que o conceito de caridade devia ser inerente ao ser humano. A prática da caridade, o querer-se bem, o ajudar-se, deveria ser inerente ao ser humano. Não deveria ser uma prática a ser recomendada. Como honestidade deveria ser inerente às pessoas e principalmente ao setor público, né? Claro, principalmente ao setor público, exatamente. Nós, por exemplo, no Armazém da Caridade, além de termos no estatuto que não recebemos dinheiro, nós temos uma outra parte também que eu considero muito importante. Todo e qualquer membro da diretoria do Armazém da Caridade que porventura venha a envolver-se com cargos eletivos da política partidária será imediatamente desligado. Com todo o respeito aos políticos, eu acho que caridade é caridade e política é política. Não deve misturar uma coisa com outra. Então todos sabem que a gente faz sem interesse absolutamente nenhum. Adalto. Seu Manuel, desde quando existe o Armazém da Caridade e como ele surgiu? Olha, o Armazém da Caridade, me permita eu contar uma pequena história. Eu tinha 4 anos em Portugal e o meu pai era mestre de obras em estrada. A família vivia muito bem, muito abastada. E meu pai teve um derrame cerebral, quando caiu, já caiu paralítico. A vista esquerda fechou, o braço ficou entrevado no peito, a perna esquerda arrastou o resto da vida. A família foi parar na miséria e meu pai terminou os dias dele pedindo esmola de porta em porta. Aos 20 anos eu vim para o Brasil, mas eu tive a sorte de ser apanhado por um sargento do exército português que me criou, dos 4 aos 20 anos, que me deu educação, que me deu alimentação, que cuidou de mim, mas sempre me obrigou a participar da minha família. O meu pai biológico tinha que ser respeitado. Eu encontrava na rua, todo roto, com um saco nas costas, pedindo ajuda e tudo. Eu tinha que ir lá, abraçá-lo, beijá-lo, na frente de quem quer que fosse, que era isso que ele me obrigava a fazer, porque era meu pai. Foi uma bela educação que ele me deu. Então eu já vim com esse exemplo do meu pai, de ver aquela situação dele. E automaticamente, se você coloca dentro de si uma coisa que você viu, uma necessidade do próprio pai, você tem que imaginar no próximo também, não apenas no próprio pai. Então vim para o Brasil, é um país realmente voltado para a religião, até diria que é o país mais religioso do mundo. E aí então eu encontrei o caminho do Espiritismo, e por intuição, que eu tenho certeza absoluta que foi do meu pai, que já estava na espiritualidade, veio a ideia do Armazém da Caridade. Então nós montamos o Armazém da Caridade com a ajuda da maçonaria. A maçonaria construiu, está construído, agora vocês trabalham. No entanto, nós temos 1.200 metros quadrados, você conhece bem, é uma área imensa, e tivemos ocasiões, época de enchentes e época de secas, que o Armazém da Caridade não cabia nem para colocar uma cadeira mais lá dentro. Manuel,
Nós estamos faltando só um minutinho para terminar esse nosso bloco, mas a pergunta que eu vou fazer aqui vai estourar esse minutinho. Então eu peço até a nossa produtora que a gente ganhe esse minutinho no próximo bloco para que a gente possa responder o funcionamento do Armazém da Caridade e como é que se faz a doação. Qualquer pessoa pode chegar lá, como é que se faz esse trâmite todinho. Se fosse responder agora, eu passaria dessa questão de um minuto. Então a gente pega essa pergunta, a gente coloca no terceiro e último bloco, nós voltamos em 30 segundos, continue aí. Estamos de volta com o programa Diálogo Plural de hoje para falar sobre o Dia da Caridade, que é comemorado hoje. Temos a presença de Manuel Lopes, que é o presidente do Armazém da Caridade, e ainda Daldo Sabino, que é coordenador do Sinteste RN. Eu deixei a perguntinha no bloco anterior para que a gente pudesse responder, porque é questão do tempo também, mas como é que funciona o Armazém da Caridade e é possível fazer qualquer tipo de doação? A pergunta que ainda ficou do primeiro bloco é a referência do armazém. Como a fundação do armazém, isso, né? Mas é a Avenida Lima e Silva, 968, logo após a Avenida 9. E o telefone é 3205-4343. E as pessoas que podem fazer doação, qualquer tipo de doação? Está sempre aberto em horário comercial e recebendo doações que sempre estão chegando. Felizmente, sempre chegam. E o funcionamento entra nessa questão também de como funciona. É de segunda a sábado? Segunda a sábado. Horário comercial. Sábado, das 8 ao meio-dia. Pronto, vamos lá, Sabino. Seu Manuel, viver em prol do próximo, viver em ato de caridade, isso é considerado um dom? Fale da sua experiência sobre isso. Eu diria não em sentido particular, mas diria em sentido geral. Realmente é um dom para quem pratica a caridade. E eu vou, por exemplo, quando a gente fala em outras religiões, se a gente puder mencionar a Madre Teresa de Calcutá, era católica, mas o espiritismo não tem preconceito nem intolerância. E para nós o maior exemplo de caridade que o mundo já conheceu. Assim como Chico Xavier também foi um exemplo da prática da caridade. E essa forma de praticar a caridade acaba sendo um dom que a pessoa cria quando pratica a caridade pela primeira vez. Eu, por exemplo, faço uma média de 6 palestras por mês em casas espíritas e quando chego na véspera do Natal eu recomendo a todo mundo, olha, quando fizerem as compras de Natal, comprem uma cestinha básica pequena ou média ou grande, não importa. Apanhe o carro, põe a família dentro, vá até a Estrada Velha de Macaíba, por exemplo, leva a cestinha básica, procura uma casa bem pobre e cheguem até lá e entreguem a cesta básica para o Natal, em nome de Jesus, desejando a todos uma festinha feliz e tal, porque o pessoal tendo alguma coisa para comer, eles são agradecidos de coração. Não vão ver mais aquelas criaturas, vão vê-las depois, mas naquela ocasião não vão deixar de ver. E a caridade deve ser feita assim, é praticada e a pessoa realmente se retira. Então, eu considero um dom de quem pratica a caridade. Ou seja, já veio da espiritualidade preparado para isso. O senhor acha que a caridade das pessoas que praticam também, às vezes quando há catástrofes, pode virar uma questão de moda, de participar daquilo só porque todo mundo está participando, e aí se perde o sentido realmente da caridade, de se colocar à disposição do próximo? Tem esse perigo, senhor Manuel? De que? De criar? De se transformar numa moda, né? Se tornou uma moda social ser caridoso. Pessoas até que inerentes não são caridosas, mas em grupos ou participam, entregam. Há esse perigo de ter essa caridade voluntária e não ser mais caridoso, como digamos assim? Não, o importante realmente é ser caridoso de coração. Natal tem muitas instituições, muitas de cancerosos, de tudo, que precisam de ajuda. E as pessoas realmente podem ajudar. Mas um pequeno gesto de ajuda, que era o que eu estava dizendo, se a gente encontra alguém conhecido ou que verifica uma necessidade. Eu conheci um rapaz certa vez que foram falar comigo que ele tinha uma namorada séria, estava com um casamento marcado. De repente a moça desistiu. E ele teve um dos maiores desgostos da vida dele porque os pais dela eram como se fossem pais para ele. Então ele chegou a pensar em suicídio, andando num estado, e eu fui até lá, conversei com ele e marquei com ele todo dia, às 3 horas da tarde, lá no meu trabalho, na minha empresa, para conversar comigo. Hoje ele está casado em Mossoró, tem filho, está muito bem, vem aqui, é como se fosse um pai que ele encontrasse.
Então, quando a gente vê uma oportunidade de poder servir, de poder ajudar, por quê? Hoje é assim, ai, fulano, como é que está o seu problema? Ah, está de mal a pior, está como Deus quer. Está como Deus quer? Não. Está como a pessoa merece. Porque nada acontece por acaso. Aquilo que, se a gente quiser aceitar Deus, a gente tem que se questionar da seguinte maneira. Por exemplo, o outro lado do mundo está passando momentos terríveis, e a gente sabe disso. Para esse lado as coisas ainda estão de uma forma completamente diferente. Por que é que Deus faria isso de uma forma tão diferente? Cada um está no lugar que deve estar realmente. Por quê? Porque vem de vidas sucessivas. E as vidas sucessivas nós trazemos aquilo que devemos ter. Tendência para o suicídio é trazido de vida passada. De depressão é trazido de vida passada. Então nós recomendamos muito às famílias que se reúnam. Uma vez por semana é muito, uma vez por quinzena, uma vez por mês, na sua casa, na mesa de refeições, um copinho d'água para fluidificar, o pai faz uma leitura preparatória de algum livro que ele escolha, a família troca ideias, fica reunida. É a mesma coisa que colocar Jesus em casa. E as crianças poderem fazer perguntas e terem as respostas, porque o mundo hoje está demandando, a gente não sabe para onde. Se não tomarmos conta das nossas crianças, não adianta amanhã dizer, meu Deus, por que a minha casa? Meu Deus, por que a minha família? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Não fizemos nada. Em quantos números, em números, o senhor poderia se colocar aqui as famílias ajudadas pelo Armazém da Caridade? Vocês têm mais ou menos uma média de... Olha, eu tive, no começo, tinha um excelente vice-presidente, Paulo Leiros, e ele realmente queria fazer um acompanhamento de tudo que o Armazém da Caridade distribuísse. E eu fui contra isso. Eu disse, eu não quero que amanhã a gente fique dizendo, entregou tanto. Cadeiras de rodas, realmente a gente sabe, porque faz relatório, tem tudo. Fora disso, para enchendo, para secas, para favelas, para ajudas particulares que a gente vai visitar a casa, ver as necessidades. Nós não criamos a dependência com ninguém, nós levamos a ajuda e dali realmente a coisa termina. Então nós temos esse cuidado de fazer o mais que for possível, mas não ficar registrando para poder dizer, entregamos tanto. Daqui a pouco nós temos um outro aspecto de um projeto do armazém, deveremos ter, em que eu vou falar realmente em números. Mas nesse aspecto nós não temos o levantamento. Mas a gente já pode falar, pode dizer qual projeto é que o senhor vai fazer? O projeto foi o seguinte, o sargento que eu já citei, a minha família que eu já citei, o sargento me obrigava a passar o Natal com a minha família. E eu dizia, mas lá é uma casa de miséria, era chão de terra, como uma casa de favela, era a mesma coisa, a minha família foi parar assim. Eu com ele tinha tudo, não me faltava nada, né? Graças a Deus. E ele dizia, tudo bem, lá seja, mas lá é a casa da sua família. E o Natal em Portugal é em família. Então eu não sou sua família, estou criando você, mas a sua família está lá. Então ele me obrigava a passar o Natal com meus pais e eu ia. Não é dizer que a miséria era tanta que não tinha um alguidar, que era uma bacia imensa de louça. A minha mãe punha ali a batata, punha a couve, punha o bacalhau, tinha cada farto. Tinha os garrafões de vinho em volta, realmente não faltava nada no Natal, apesar de ser uma casa pobre do jeito que era. Então eu sempre passei com a minha família. Um dia nós estávamos fazendo o levantamento na favela Santa Maria, no Satélite, que já foi erradicada, e eu estava encostado no carro esperando os voluntários fazerem o levantamento das famílias para entregarmos cestas básicas. E estava lá de braços cruzados e olhando para a favela. Aí de repente veio a ideia, por que vocês não criam um Natal para essa gente que nunca soube que era um Natal? E a ideia, a intuição veio e eu fiquei com ela, olhei lá para baixo, vi a escola do Zico, que era aquela escola de futebol que acabou, não existe mais, mas existia. E eu fiquei pensando, meu Deus, a gente podia pegar essas famílias daqui, que não são tantas, levar lá para a escola do Zico, para o estacionamento, que é todo fechado, e podíamos fazer o jantar lá. Eu fotografei tudo e levei a maçonaria, que era a nossa grande parceira na ocasião.
Quando eles viram aquilo tudo, disseram, bom, eu fotografei os barracos dentro, a miséria, camas, mesas cheias de música, daquelas coisas realmente que impressionam. E eles disseram, qual é o projeto? O projeto seria Natal com Jesus. Porque eu não gosto do nome Natal Sem Fome. É a mesma coisa dizer que a pessoa está passando fome, vai ajudá-la porque está... Não sei, não me cai bem no íntimo. Então eu criei o Natal com Jesus. Esse Natal com Jesus foi realizado lá a primeira vez. Foi um sucesso tão grande. Cada família com a sua mesa individual. Cantor, coral, palhaço, Papai Noel, cestas básicas para levarem para ter que comer ainda no ano novo, roupas, enfim, presentes. Pela primeira vez aquelas famílias tiveram uma noite de Natal. E música do Roberto Carlos, no final terminamos todos de mãos dadas cantando a música Jesus Cristo, eu estou aqui. É uma coisa belíssima, belíssima. E no final uns fogos de artifício que eles ficam, tudo aquilo para eles, quer dizer, eles ficam admirados. Levamos o projeto adiante. Naquela mesma noite, o presidente da loja maçônica veio me perguntar, o venerável, veio me perguntar, e agora, o ano que vem? Eu disse, olha, o ano que vem eu não quero menos que 1000 pessoas. Mas saiu na hora. E no ano seguinte nós fizemos na favela do Detran, dentro do próprio Detran, com 1.286 pessoas. Foi um dos maiores natais que nós realizamos. Até hoje, que nós fazemos há 13 anos, a população natalense ao norte Rio Grandense não tem conhecimento disso, porque aos sábados, quando nós realizamos, é um sábado antes do Natal, para podermos conseguir cadeiras e mesas. Não sabem disso porque a imprensa não vai nos sábados, então não sabem, mas nós estamos contando agora. E nesses 13 anos já passaram mais de 10.000 pessoas espíritas, católicos, evangélicos, ateus, não sei. Nós somos todos irmãos em caminhada evolutiva. Não há por que haver separação. Agora imagine, e eu digo até a expressão certa, que ridículo de dizer, qual é a sua religião? Sou católico, você não vai no Natal. Não, eu sou evangélico, você não vai no Natal. Deus me livre. Ali estão os irmãos todos juntos numa noite de festa só. Bom, agora gostaria de agradecer a Manuel Lopes, que é o presidente da Armazém da Caridade, pela nossa participação aqui do programa Diálogo Plural. Obrigado por o senhor estar aqui conosco. Obrigado também. Adalto Sabino, que é coordenador do Sinteste, obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Em nome do sindicato, eu agradeço a sua presença e a grande contribuição que nos deu. Obrigado. Falar do ato de caridade. Esse é uma das testemunhas, porque ele é vizinho ao Armazém da Caridade. Infelizmente não deu tempo de falar, mas eu ia testemunhar algumas coisas que ele se limitou só na alimentação, mas tem mais coisas. Bom, quem sabe teremos uma outra oportunidade para conversarmos mais sobre isso. O Dia da Caridade é todo dia. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, que é @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo domingo. Esse é o Sinteste, sempre presente na luta.